Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Paola da EJA Educacional. Hoje a nossa aula é sobre perguntas e respostas de direito penal com ênfase em crimes contra a pessoa, tá? Antes vamos me apresentar um pouquinho. Meu nome é Paola, como eu já falei para vocês, sou formada em Direito pela PUC Campinas, tá? E fiz mestrado lá na PUC Campinas também, na parte de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, na linha de pesquisa de cooperação internacional e direitos humanos, beleza? Me coloco à disposição, espero que vocês façam bom proveito desse curso e vamos começar, né? Bom, vamos lá. Cláudio promove uma festa rave que dura mais de 24 horas. Gervásio, seu vizinho, cansado de pedir que ele abaixasse o som, irritado, dirige-se à casa de Cláudio e, assim que ele abre a porta, dá-lhe um soco na cara. Vindo Cláudio se desequilibrar e, com o tombo, bater a cabeça no degrau da escada, morrendo. Gervásio, desesperado com seu ato, foge do local. Tendo Cláudio falecido em razão da conduta de Gervásio, é correto afirmar que ele responderá. Letra A. Por homicídio culposo e terá sua pena reduzida, uma vez ter sido cometido sob violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação de Cláudio. Letra B. Por homicídio doloso, pois ao se dirigir à casa de Cláudio para tomar satisfações, assumiu o risco de causar um mal maior. C. Por homicídio doloso e terá a pena aumentada de 1/3 pelo fato de ter fugido do local para evitar a prisão em flagrante. Ou D. Pelo crime de lesão corporal seguida de morte. E E. Homicídio qualificado por motivo fútil. E aí, né, nesse caso retratado, qual vocês acham que é a alternativa que se aplica? Pessoal, a D, né? Ele não teve a intenção de matar, né? Ele desferiu o soco e o soco, em razão, né, do soco, acabou acontecendo a morte. Então, é lesão corporal seguida de morte, beleza? O parágrafo 3º do artigo do Código Penal que prevê, né, a lesão corporal seguida de morte, olha só. Se resulta a morte, as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena, né, de reclusão de 4 a 12 anos. Tranquilo? Vamos lá. À luz do Código Penal, assinale a opção correta acerca dos crimes contra a pessoa. Letra A. A mulher que, sob a influência do estado puerperal, matar o próprio filho durante o parto, responderá por aborto provocado pela gestante. Letra B. A gravidade de lesão corporal será equivalente se ocorrer tanto da debilidade permanente quanto à perda ou à inutilização de membro, sentido ou função. Letra C. O aborto necessário quando não há outro meio de salvar a gestante e o aborto no caso de gravidez decorrente de estupro excluem a ilicitude por inexigibilidade de conduta diversa. Letra D. O agente que introduzir ou induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação responderá por crime doloso contra a vida punido com reclusão. Letra E, por último, a circunstância de um crime de feminicídio ser praticado durante a gestação ou nos 6 meses após o parto é qualificadora desse crime. E aí, pessoal, qual a alternativa que vocês marcariam? Bom, era para ser a D, tá bom? Quem marcou, parabéns, e quem não, vamos entender o porquê. De fato, pessoal, indução ou instigamento ao suicídio é um crime doloso contra a vida, inclusive ele é julgado no tribunal do júri. Tranquilo? Após uma discussão com Bruno, Rubens resolve adquirir um revólver para matá-lo. Com ânimos necante, Rubens vai até a casa em que Bruno reside e, munido de revólver, efetua disparos de arma de fogo em sua direção. Os disparos atingem Bruno, que morre imediatamente. Todavia, em virtude de imprudência, os disparos também atingem o filho de Bruno, César, que sofre lesões corporais. Diante dessa situação hipotética e considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, Rubens deverá responder por: letra A. Homicídio consumado com relação a Bruno e lesão corporal culposa com relação a César, em concurso formal próprio. Letra B. Homicídio consumado com relação a Bruno e lesão corporal dolosa com relação a César, em concurso formal próprio. C. Homicídio doloso consumado com relação a Bruno e homicídio doloso tentado com relação a César, em concurso formal próprio. Letra D. Homicídio doloso consumado com relação a Bruno e lesão corporal culposa com relação a César, em concurso formal impróprio. Letra E. Homicídio doloso consumado com relação a Bruno e homicídio doloso tentado com relação a César, em concurso formal impróprio.
Nesse caso, pessoal, né, a partir do narrado no enunciado, a alternativa correta seria a C, né? Homicídio doloso consumado com relação a Bruno, sim, e homicídio doloso tentado com relação a César em concurso formal próprio. Tranquilo? Então é por isso, para isso, né, que o Bruno deverá responder penalmente. Tranquilo, pessoal? Então, vamos lá. Em relação aos crimes dolosos contra a vida, assinale as informações. 1. O crime de homicídio é privilegiado se praticado sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima. 2. As qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio são incompatíveis entre si, de modo que é vedado sua imputação simultânea sob pena de bis in idem. 3. O homicídio é qualificado se praticado com o emprego de arma de fogo. Considerando a legislação aplicável e o entendimento dos tribunais superiores, está incorreto o que se afirma em. Pessoal, quando vocês se depararem com uma questão de incorreto, eu recomendo que vocês circulem para vocês identificarem, porque o nosso cérebro, quando faz prova, geralmente ele está acostumado a fazer questões que tratam, né, mais de questões corretas. O que significa que quando ele trata de questões incorretas, ele acaba às vezes nos confundindo e a gente pode perder uma questão por isso. Tranquilo? Então vamos ver aqui qual seria, né, o que seria incorreto do que a gente leu até agora. Todos, né, pessoal? E por que será que são todos? Primeiro que o crime de homicídio não é privilegiado se praticado por violenta emoção, tá? Segundo, que as qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio são compatíveis, tá? Então, não é vedada a imputação simultânea de ambas. E o homicídio é qualificado se praticado com emprego de arma de fogo? Também não, tá? Por isso que estão incorretas as 3. Tranquilo? Então, vamos lá. Em algumas hipóteses, o CP autoriza, né, o Código Penal autoriza o juiz a deixar de aplicar a pena. Assinale a alternativa que apresenta crimes aos quais, a depender das demais condições que o CP estabelece, o juiz pode deixar de aplicar a pena, concedendo então perdão judicial. Vale dizer, pessoal, que aqui a gente está falando realmente sobre o perdão judicial. A pessoa cometeu, mas o juiz o perdoa, né? E isso não é obrigatório, são hipóteses em que pode ser deferido o perdão judicial, ou seja, o juiz deixa de aplicar a pena, tá bom? Letra A, então, outras fraudes, difamação, furto. Letra B, receptação, injúria, homicídio. Letra C, calúnia, excesso de exação e desobediência. Letra D, dano, apropriação indébita previdenciária, ameaça. Letra E, sonegação de contribuição previdenciária, parto suposto, esbulho possessório. E aí, né, o que vocês acham? É a letra B, tá, pessoal? As hipóteses em que o juiz, né, avaliado o caso concreto, pode deixar de aplicar a pena e, consequentemente, conceder o perdão judicial é receptação, injúria e homicídio. Tranquilo? Vamos lá, então. Com relação à ilicitude e às suas causas de justificação, julgue o item que se segue. Considere que uma mulher penalmente imputável tenha provocado em si um aborto, restando caracterizados objetivamente, quando da sua conduta, os pressupostos do estado de necessidade, os quais eram totalmente desconhecidos da autora. Nessa situação hipotética, a falta dos elementos subjetivos de justificação acarreta a ilicitude da conduta e enseja a punição da autora pelo crime correspondente. Correto, tá, pessoal? Quando diz aqui, né, restando caracterizados objetivamente quanto da sua conduta os pressupostos, a falta dos elementos subjetivos, né, nesse quesito, né, acarreta, sim, a ilicitude da conduta e, consequentemente, a punição da autora pelo crime cometido. Tranquilo? Então, vamos lá. Com relação ao crime de homicídio, julgue o item subsecutivo. Considere que Antônio tenha matado Cláudio, seu desafeto, ao lhe ter desferido várias facadas nas costas, e que, após a morte da vítima, Antônio tenha ainda arrancado-lhe o seu órgão genital com uma faca de serra. Nessa situação hipotética, Antônio cometeu homicídio duplamente qualificado por meio cruel e emboscada. E aí, será, gente? Não, né? Tá errado, tá? Por que tá errado? Não há que se falar em homicídio duplamente qualificado, né? E nesse caso não se aplicaria essa questão,
Tranquilo? Então vamos para a próxima. Com relação ao crime de homicídio, julgue o item subsecutivo. O reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, quando coexistir com um homicídio qualificado, afastará o caráter hediondo do delito. Será, pessoal? O que vocês acham, né? Certo ou errado? Errado, tá, pessoal? Porque o reconhecimento da causa especial de diminuição da pena, quando ele coexiste com o homicídio qualificado, ele não afasta seu caráter hediondo. Tudo bem? Isso é um ponto importante pra gente guardar, porque cai em prova, beleza? Vamos lá. Leia o relato do caso a seguir. Fulano, português naturalizado provisoriamente como brasileiro, quando tinha 17 anos de idade, na data de seu aniversário de 18 anos, saiu para festejar com os amigos. Na festa, conheceu Beltrana, de 18 anos de idade, com quem iniciou uma dança. Todavia, Cicrano, ex-namorado de Beltrana, de 19 anos de idade, vendo a cena, interrompeu a dança e chamou a ex-namorada para conversar. Beltrana, com receio de confusão, pediu licença a Fulano e se retirou do ambiente, indo em direção ao estacionamento com Cicrano. Em seguida, Fulano, irado com a situação, pega uma faca sobre uma das mesas da festa e sai em busca de Cicrano. Quando o encontra, Fulano desfere 2 golpes, sem possibilidade de defesa, nas costas de Cicrano, que morre em virtude de uma lesão no pulmão. E agora, hein? O que será que acontece? De acordo com a legislação e a doutrina, qual seria a resposta de um estudioso de direito penal à mãe de Fulano sobre o que acontecerá com seu filho? Vamos ver, então, qual seria o conselho de um estudioso de direito. Letra A. Fulano responderá por homicídio qualificado nos termos do Código Penal, mas o prazo prescricional para o crime será reduzido pela metade por Fulano ser menor de 21 anos de idade ao tempo do crime. Letra B. Sem saber a hora do nascimento de Fulano e a hora da ação criminosa, é impossível dizer se ela era ou não imputável no momento da prática do ato. Letra C. Fulano só será considerado maior de idade um dia depois da data de seu aniversário, portanto, responderá por sua conduta nos termos do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Letra D. Fulano responderá por homicídio, considerando que, a despeito de sua naturalidade provisória, o crime ocorreu no Brasil, tendo a pena reduzida em até 2/3 em razão de sua idade. Pessoal, nesse caso, a alternativa certa seria A, tá? O fulano, ele responde sim por homicídio qualificado, né, nos termos do Código Penal, mas de fato, tá? O prazo prescricional para o crime será reduzido pela metade, porque ele é menor de 21 anos ao tempo do crime. Tranquilo? Isso é uma previsão legal, tá bom? Vamos lá. Sobre o crime de homicídio, letra A. Não é possível o reconhecimento da causa de diminuição de pena quando praticado mediante o emprego de veneno. Letra B. É possível o reconhecimento do homicídio qualificado privilegiado quando a qualificadora for de natureza subjetiva. Letra C. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o homicídio qualificado privilegiado não é considerado crime hediondo. Letra D. Não é admitido pela jurisprudência o reconhecimento do homicídio qualificado privilegiado, uma vez que as qualificadoras preponderam sobre a causa de diminuição de pena em razão da gravidade do crime. Letra E. É possível o reconhecimento do homicídio qualificado privilegiado, permanecendo nessa hipótese o seu caráter hediondo em razão da previsão expressa na Lei 8.072 de 1990. E aí, pessoal, o que vocês acham? Seria C, tá? Porque, de fato, de acordo com o STJ, o homicídio qualificado privilegiado ele não é considerado como um crime hediondo. Tranquilo? Vamos para a próxima, então. Na hipótese de réu condenado por crime de homicídio doloso, tendo sido reconhecidas 2 qualificadoras, é correto afirmar que: letra A. Uma qualificará o delito e a outra poderá ser usada para elevar a pena como agravante, se prevista no rol legal. Letra B. Uma qualificará o delito e a outra poderá ser usada para majorar a pena base e também como agravante, se prevista no rol legal, artigo 61 do CP. Letra C. Uma qualificará o delito e a outra poderá ser usada como causa de aumento de pena. Letra D. Uma qualificará o delito e a outra poderá ser usada para elevar a pena como agravante em qualquer hipótese. Qual seria, pessoal?
Letra A, tá bom? Na hipótese de um réu ser condenado por um crime de homicídio doloso, tá? E se foi reconhecido duas qualificadoras, uma então tem que qualificar o delito e a outra pode ser usada para elevar a pena como agravante, tá? Mas elas terão esses empregos diferenciados. Tranquilo? É o que diz o artigo 61 do Código Penal, tá bom? Vamos para a próxima então. Ao levar sua namorada para casa, Tássio atropela uma pessoa e foge, sem prestar-lhe socorro. Em razão do ocorrido, a vítima morre algumas semanas depois. Olha só, em razão do ocorrido. Sempre vamos prestar atenção, pessoal, nos termos utilizados no enunciado, que eles podem ajudar a gente a entender, né, o que ele quer que a gente responda, tá? Nessa hipotética situação, é correto afirmar que, letra A, Tássio responderá pelo delito de homicídio culposo no trânsito, em concurso material com o delito de omissão de socorro, ambos previstos no Código de Trânsito. Letra B. Tássio e sua namorada responderão pelo delito de homicídio culposo no trânsito, com a incidência da causa de aumento em razão da omissão de socorro prevista no Código de Trânsito. Letra C. Tássio e sua namorada responderão pelo delito de homicídio culposo no trânsito em concurso material com delito de omissão de socorro, este último previsto no Código Penal. Letra D. Tássio responderá pelo delito de homicídio culposo no trânsito com a incidência da causa de aumento em razão da omissão de socorro prevista no Código de Trânsito. Nesse caso, né, gente, a resposta seria a D, tá? Se ao levar a namorada para casa ele acaba atropelando uma pessoa e ele foge sem prestar socorro, e por conta desse atropelamento a vítima morreu algumas semanas depois, com certeza, tá, pessoal, o Tássio responde sim pelo delito de homicídio culposo no trânsito. E aí ele tem a incidência da causa de aumento porque ele se omitiu de prestar socorro quando ele deveria prestar, tá? Isso está previsto no Código de Trânsito mesmo. Tudo bem? Então vamos lá. Com relação aos crimes previstos na parte especial do Código Penal, julgue o próximo item. No homicídio qualificado, o dolo eventual é incompatível com um meio cruel, certo ou errado? Errado. Não há que se falar, porque é homicídio qualificado e incompatibilidade entre a aplicação do dolo eventual e do meio cruel. Tranquilo? A pessoa pode se utilizar do meio cruel e ainda ser dolo eventual, por exemplo. Tranquilo? Então vamos lá. Considere o seguinte caso hipotético. Diante da promessa de ser recompensado por DD com um cargo político, AA aceitou matar a vítima EE. Para cometer o crime, AA contou com o auxílio de BB e CC, que não tirariam proveito do cargo prometido, mas aceitaram cometer o crime por ter antiga rivalidade política contra EE. Para a execução do crime, AA, BB e CC foram até a casa de EE. Enquanto CC ficou vigiando os arredores, AA e BB ingressaram na residência da vítima e a esfaquearam até a morte. Posteriormente, a participação de AA, BB, CC e DD foi apurada nos exatos termos descritos acima. A respeito do caso narrado, considere as seguintes afirmativas. 1. Além do crime de homicídio qualificado, AA, BB, CC e DD devem responder pelo crime de associação criminosa previsto no artigo 288 do Código Penal, independentemente de outros propósitos criminosos em comum. 2. A partir da teoria formal objetiva sobre a autoria, AA e BB seriam considerados autores do crime de homicídio qualificado, enquanto CC e DD seriam considerados partícipes do mesmo crime. 3. O Código Penal brasileiro se orientou pela teoria unitária acerca da autoria, sendo imputável ao AA, BB, CC e DD o crime de homicídio, devendo cada agente responder na medida de sua culpabilidade. 4. Embora a promessa de recompensa seja uma circunstância de caráter pessoal em relação ao sujeito AA, ela se comunica a BB, CC e DD, pois é elementar do tipo penal. Então, observados esses 4, quais são as corretas? As corretas são a alternativa 2, 3 e 4. Vamos ver? Alternativa 2, a partir da teoria formal objetiva sobre a autoria, AA e BB seriam considerados autores do crime de homicídio qualificado. Sim, né? Enquanto CC e DD sejam considerados partícipes do crime. Porque, gente, a AA contou com o auxílio, né? E eles foram até a casa e tudo mais, mas quem ingressou na residência foi o AA e o BB, tá? Por isso que eles estão, né? Então, considerados autores
e CC e DD que não foram à residência, mas auxiliaram no crime, são partícipes do mesmo crime, tá? E aí, gente, a outra correta, né, a 3 e a 4, o Código Penal brasileiro se orientou pela teoria unitária acerca da autoria, é verdade, e por isso são imputáveis todos os que participaram, sejam nas condições de autores ou de partícipes, tudo bem? E a 4, embora a promessa de recompensa seja uma circunstância de caráter pessoal em relação ao sujeito A, ela se comunica sim, porque todos participaram do elemento do tipo penal. Tranquilo? Só não é certa, né, gente? Tá errada a questão 1, a alternativa 1, né? Que diz que além do crime de homicídio qualificado, a A, B, B, C, C e DD devem responder por associação criminosa. Não, justamente pela última parte aqui do texto que diz, né, que precisaria de outros propósitos criminosos em comum. Tranquilo, pessoal? Então, vamos lá. Além do crime de homicídio qualificado, eu trouxe aqui, né, as perguntas, as respostas, mas a professora apressada já respondeu para vocês, mas tá aqui, tá? Uma respostinha caso alguém tenha interesse. Vamos para a próxima. O crime de homicídio qualificado deixa de ser classificado como hediondo se praticado na forma tentada. Letra B. O crime de homicídio por ofender o mais grave bem jurídico do ordenamento não comporta regime inicial diverso do fechado. Letra C. O crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor tem a pena aumentada de 1/3 se o agente no exercício de sua profissão ou atividade estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros. Letra D. Tem a incidência de causa de diminuição de pena quando praticado sob influência do estado puerperal. Letra E. É considerado qualificado para o mandado e privilegiado para o executor se cometido mediante paga. E aí, né? Quais dessas alternativas se adequam a uma característica do crime de homicídio? C, né, pessoal? Por quê? Porque o homicídio culposo, de fato, na direção de veículo automotor, ele tem uma pena aumentada de 1/3, né? Aumenta a pena de 1/3 se o agente, naquele exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo um veículo de transporte de passageiros, tá? Então, isso é uma previsão legal que é importante, já vi cair bastante em prova. Tranquilo? Vamos lá, então. Trouxe o parágrafo primeiro pra gente conversar. E olha só, né, que realmente está previsto na lei, né? No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 à metade se o agente 1. Não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação. 2. Praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada. 3. Deixar de prestar socorro quando possível fazê-lo sem risco pessoal à vítima do acidente. Ou 5, né, 4 aqui no caso, né, o número tá aqui, no exercício de sua profissão ou atividade, se estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros. É exatamente o caso que se adequa à nossa questão. Tranquilo? Assinale as assertivas abaixo com relação ao Decreto-Lei 2.848 de 40, Código Penal, né, gente? 1. O crime de estelionato, sendo a vítima maior de 70 anos, procede mediante representação. 2. Configura-se crime de perseguição tipificado no Código Penal a conduta de perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. 3. Dentre outros conceitos, a expressão casa também compreende o compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade. 4. O crime de feminicídio tem a pena aumentada de 1/3 até a metade quando cometido nos 6 meses posteriores ao parto. Com relação às assertivas, marque a alternativa correta. A. Somente uma assertiva está correta. B. Somente 2 assertivas estão corretas. C. Somente 3 assertivas estão corretas. D. Todas as assertivas estão corretas. Seria a letra B, tá, pessoal? Só 2 assertivas de tudo que a gente leu estão corretas. Por quê? Porque, pessoal, olha só. Quando a gente fala de proceder mediante representação, aqui é justamente uma exceção. Se a vítima for maior de 70 anos, é uma exceção, não precisa da representação, tá bom? Porque ela é maior de 70 anos, ou se for incapaz também. O outro, né, a 4, olha só, o crime de feminicídio tem aumentado no 1/3 quando cometido nos 6 meses posteriores ao parto. São 3, não são 6, tá? Por isso, então, são 2 alternativas que estão corretas e, então,
a letra B. O restante tá certo, tá? O crime de estelionato, se a vítima for maior de 70, né, a gente já viu, tá errado, porque não tem representação, é uma exceção. Configura-se crime de perseguição tipificado no Código Penal a conduta de perseguir alguém reiteradamente por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou de qualquer forma invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Tá correto? A 3 está correta também, olha só. Dentre outros conceitos, a expressão casa também compreende o compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade. Certinho, correto nos termos da lei, tá? Aí, na verdade, é mais o 1 e o 4 mesmo que estão erradas. A 4 porque seriam 3 meses, né, posteriores ao parto e não 6. E a 1 porque é uma exceção, a vítima maior de 70 anos não precisa ter a representação, tá bom? Então, vamos lá. Aquele que, com intenção de estuprar uma mulher, mantém com ela, sob coação, relação sexual e, após encerrada a prática delituosa do estupro, resolve matar a vítima, desferindo contra ela facadas que provocam excessiva perda de sangue, sendo causa da morte conforme laudo pericial, responderá por delito de: letra A, estupro em concurso formal com delito de homicídio. Letra B, estupro qualificado pelo resultado morte. Letra C, estupro em concurso material com delito de homicídio. Letra D, estupro em concurso material com lesão corporal seguida de morte. E letra E, estupro apenas. O delito de homicídio será absorvido pelo estupro. O que vocês marcariam? Seria a C, tá, pessoal? Nesse caso, é um estupro em concurso material com delito de homicídio. Não tem como, né, gente, o homicídio ser absorvido pelo estupro, né? Por exemplo, com a letra E. Então, é a letra C mesmo, tá? E seria estupro, né? Nesse caso, um concurso material com delito de homicídio. Tranquilo? Vamos para a próxima, então. Jane e Breno objetivam matar Marli por envenenamento. Dessa forma, Jane adiciona uma dose do veneno X na sopa de Marli e, posteriormente, Breno adiciona uma dose do veneno Y no suco da vítima. Toda a ação foi combinada entre ambos. Tanto a sopa quanto o suco são ingeridos pela vítima em uma mesma refeição, e cerca de 3 horas após, Marli vem a falecer. A perícia constata, no respectivo exame, que a morte da vítima se deu pela ação conjunta dos venenos X e Y, deixando claro que, isoladamente, nenhum dos venenos seria capaz de matar a vítima. Apenas a ação conjunta deles o faria, o que efetivamente ocorreu. Nessa hipótese, assinale a afirmativa correta. Letra A. Jane e Breno responderão a título de tentativa pelo delito de homicídio doloso qualificado praticado em concurso de agentes. B. Jane e Breno responderão pelo homicídio culposo consumado praticado em concurso de agentes. C. Jane e Breno responderão por homicídio doloso qualificado consumado, mas sem a incidência do concurso de agentes. Letra D. Jane e Breno responderão pelo homicídio doloso qualificado consumado praticado em concurso de agentes. Letra E. Jane e Breno responderão a título de tentativa pelo delito de homicídio doloso qualificado, mas sem a incidência do concurso de agentes. Pessoal, nesse caso narrado, seria a alternativa D, de dado, né? Por quê? Porque eles respondem por um homicídio doloso qualificado consumado praticado em concurso de agentes. Lembra que diz, né, que a atuação dos dois venenos que possibilitaram, efetivaram a morte? Por isso, é a letra D. Tranquilo? E aí, pessoal, eu fico por aqui, tá? Eu agradeço, né, toda a atenção de vocês. Espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo tão rico, tão importante, né, de perguntas e respostas. Acredito que a melhor forma mesmo é essa questão, né, de ver o que está errado, ver por que acertou. Os exemplos são fundamentais e quando a gente faz o exercício bem feito, a memória fica muito ativa e a gente consegue levar isso para a hora da prova, tá bom? Lembrem das dicas, tá? Eu vejo vocês no próximo encontro. Meu contato tá aqui na tela. O que precisarem de dúvidas, enfim, eu tô à disposição, eu e o time da ESO Educacional, tá bom? Espero ver vocês numa próxima oportunidade. Espero que tenham feito bom proveito desse curso aqui de perguntas e respostas de Direito Penal, tá bom? E a gente se vê numa próxima. Até lá, pessoal!